todos bem-vindos, encarnados e desencarnados, pedindo a graça de Deus, Jesus nosso Mestre, da equipe maravilhosa da espiritualidade que coordena e atende a esta casa para nos dar a serenidade, a tranquilidade, ouvidos de ouvir para as lições que vamos aprender na noite de hoje, na nossa primeira reunião do ano. Que Deus continue nos abençoando, nos sustentando durante mais este ano de trabalho, de conquistas, de muitas lutas, mas também muitas vitórias. Agradecemos pelo ano que se foi, que também foi de muitas conquistas, muitas vitórias, principalmente por chegarmos até aqui com a saúde, algumas renovadas e outras restabelecidas. Vamos dar início com a leitura do livro Veleiro de Luz, de Maria Cecília Paiva, O Poder da Oração. Que o Mestre dos Mestres vos conceda a alegria da sã fraternidade. Meus amigos, que vos julgais desamparados e desatendidos na face da terra, olhai ao vosso derredor e contemplai com os olhos d'alma as maravilhas da oração que o Criador ofertou às criaturas. No cintilar das estrelas, Deus ora às criaturas, mostrando-lhes a felicidade ímpar de quem conhece o caminho da renúncia na terra, para alcandorar-se às regiões da luz. A oração do Pai é um apelo constante ou chamado incessante para que os homens se lembrem de sua realeza celeste e caminham desassombrados no trilho do dever, na senda da renúncia e da caridade. A presença do Sol no orbe terrestre é uma prece luminosa de Deus, prece de força, vida, energia. No perfume e delicadeza da flor, prece simples de humildade e amor. Nos trinados dos pássaros, prece de alegria e gratidão. Na dádiva da água, a divina mensagem da pureza, renovação, perdão. Nas plantas variadas, a generosa oração do alimento, da medicação farta. Em toda parte o convite ao trabalho abençoado. Nos templos de todos os credos, o apelo da caridade constante como divino dever. E para que a criatura se comunique com os celeiros celestiais, estabelece o Pai, pelo elo do pensamento, a ponte sublime da oração como fonte de suprimentos. Corações unidos pelo elo fraterno no altar da oração trazem para os caminhos terrestres as estrelas do céu. É a fé que transporta montanhas, é o sal da terra, a luz do mundo, é o intercâmbio bendito assinalado pelo Cristo. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E pelos caminhos da oração, oração trabalho, oração confiança, oração caridade, oração dever, estendereis na terra o reino de Deus para sempre, fortalecendo vossos corações na grande jornada da vida para a luz eterna. Assim, nas vibrações dessa leitura, agradecemos a Deus por mais essa semana que se passou, agradecemos pela saúde de cada um aqui presente, pela saúde daqueles que estão ausentes, pela saúde dos nossos familiares, dos nossos amigos e também adversários, saúde espiritual, saúde mental, moral e física. Como eternos pedintes que somos, pedimos a Ti, ó Pai, que abençoe a nossa noite de estudos de hoje, que faça vir o conhecimento através da nossa oradora, nossa querida Ana, ser com ela, que ela seja coberta com a Tua luz. Pedimos a Maria que a cubra com o seu manto de amor e de misericórdia e que as palavras dos céus possam fluir através dela, tocando os nossos corações, tocando a nossa mente e que possa fazer morada eternamente em nosso espírito. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedimos a Tua graça, serenando o nosso coração para o aprendizado de hoje. Que assim seja. Amém.
Queridos irmãos, muito boa noite. Que o nosso Mestre nos abençoe, de tal forma nós recebamos as suas bênçãos, que nós aproveitemos cada minuto que Ele nos concede aqui na Terra, nos transformando luz, onde encontrarmos trevas. O tema que nós escolhemos para hoje é como um disparo na programação da casa, que escolheu o tema o homem integral, a saúde integral do espírito para o ano. Então, hoje nós vamos falar da saúde e o ser imortal. É uma pequena ousadia, porque na verdade quem deveria estar tratando disso daqui são os nossos companheiros da área da saúde. Mas a gente vai observando que a doutrina espírita ela é tão generosa que ela concede acesso a todos nós. Então a gente vai buscando esse entendimento e dá para a gente colocar na mesa. E acredito eu que nos enriqueça a todos. Como nós estamos assim logo na passagenzinha do ano, eu quis aproveitar aqui uma das bênçãos, dos votos que as pessoas se oferecem uns aos outros, e um personagem da TV, que é o Pedro Bial, ele costuma dizer o seguinte: saúde e paz, que o resto a gente corre atrás. Realmente são dois vetores da nossa existência de suma importância. Eu colocaria a paz acima da saúde, porque não há saúde sem paz, Então eu colocaria a paz acima, mas vale também. Só que quando o assunto é saúde, nós pensamos em corpo, que é a manifestação física, é onde você pode falar que está com dor, é onde você pode falar que está com a cãibra, com a febre, é o corpo. Então a gente mira a questão da saúde, considerando até que o corpo é o veículo do espírito. É importante que a gente fique atento, e procure cuidar, preservar, mantê-lo aqui o maior tempo possível. Aí vem até assim uma indagação, Por que nos preocuparmos tanto em manter aqui o maior tempo possível, se nós compreendemos que a vida continua? Ocorre o seguinte: se desencarnar é difícil, encarnar é mais ainda. Livros para Angelita. Só coloca o meio aí para mim. Livros para Angelita. E vai dar problema aí, mas depois a gente vê como é que faz. Então, o nosso corpo, ele precisa ser preservado o maior tempo possível, porque a energia que é concedida para a existência, ela é por um determinado tempo, Então esse tempo, digamos que venhamos com a energia suficiente para 70 anos. Aí a gente descuida do nosso corpo e desencarna aos 40. Não tem importância, que a vida continua. E o nosso compromisso daqueles 20 anos que ficaram para trás? Não é tão simples assim, Então, nós precisamos ter esse cuidado, preservá-lo das doenças e dos ferimentos, que acabam algumas vezes provocando doenças ou não, mas tiram a nossa energia. E é preciso considerar a fragilidade, a duração, tudo isso faz parte. Isso não quer dizer absolutamente que a gente tenha que descuidar, lembrando, que a vida continua. Aliás, muito pelo contrário, que Deus coloca na nossa linha de ferramentas aí o instinto de sobrevivência, de autopreservação. E isso é interessante, que os homens, de uma certa forma, mesmo não tendo a religiosidade,
acabam interpretando essa lei que é maior do que a lei humana. Mas se nós cometermos um crime em legítima defesa, isso é levado em consideração. Ou seja, essa lei de preservação que vem conosco como item de série, a própria justiça percebe que no impulso de preservar a nossa vida, pode ocorrer de nós tirarmos a vida do outro. E aí você vê o seguinte, que é um crime, mas é uma defesa, ambos podem provocar a morte, e uma situação é considerado culpado e na outra inocente. Mas prosseguindo aqui, para melhor nós entendermos a extensão da nossa responsabilidade com relação à saúde, com relação não só à nossa saúde, mas à saúde ambiente do nosso próximo, né? Nós vamos entender o que é saúde. E para entender o que é saúde, nós vamos ver as autoridades. A Organização Mundial de Saúde, em 1947, determinou que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não apenas ausência de doenças. Mais recentemente, aí eu não me lembro exatamente quando é que foi, eles acrescentaram também o bem-estar espiritual, que é um avanço. No dicionário, saúde é estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente. Vejamos que amplia, já não é só o organismo, é também a sua relação com o ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a sua forma de vida e para a sua fase de ciclo vital. E é também estado de boa disposição física e psíquica, bem-estar. Tudo acaba tendo uma relatividade, né? Nós temos os números que representam uma saúde, principalmente na questão da química, e uma pessoa de 20 anos que tenha um nível de colesterol X, está normal. Já uma pessoa com 70 anos, ele já não pode ter os mesmos números, ou melhor, ele ter um número mais elevado ou mais baixo não configura uma doença, é uma adaptação do organismo ao tempo de vida, ao seu ciclo vital. Com essas referências, nós percebemos a quase impossibilidade de se ter saúde, especialmente em um planeta de provas e expiações. Quando eu digo essas referências, eu estou falando de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Até houve uma brincadeira recente aí, né, que com essa lei de distanciamento, aí falaram que no Natal podia fazer uma reunião de 10 ou 15 pessoas sem problemas. Aí alguém disse assim, onde que eu vou encontrar 10 pessoas sem problemas? Né? Todos os temos, seja de ordem física, mental, espiritual, social, né? Então tudo isso vai comprometendo a saúde do ser, saúde do ambiente, né? Então, qual que é então o mistério da saúde? Como é que nós poderíamos compreender esse estado satisfatório para o espírito encarnado? Seria então a interdependência dos sistemas equilibradamente. Quais são esses sistemas? E por que essa interdependência? Eu cataloguei 5 aqui para a gente sintetizar. Porque o ser humano ele é muito complexo, né? Então, quando hoje você pensa em
estabelecer limites, igual nós vemos, por exemplo, na classificação dos espíritos, que está lá 10 classes, mas aí os espíritos falam assim, olha, mas isso aí é só para um entendimento, a coisa é muito mais ampla. Então, eu vou dizer aqui a mesma coisa, né? Então, nós temos um sistema físico e esse sistema é isso que a gente está vendo. É o nosso corpo, mesmo que ele esteja morto, há um sistema ali, né? O energético, o emocional, o psíquico e o espiritual. Qualquer um desses afeta no outro. E afetando é preciso, ao tratar um, tratar o outro também. Qualquer desses estando em desequilíbrio, afeta o outro. E o ser consciente, que fica acima do sistema, tudo isso que a gente está falando aqui não é o espírito, é a sua manifestação no nosso mundo aqui. Esse agente, que é o espírito, deve buscar tudo que for patrocinador da saúde para reequilibrar as forças e promover a sua plenitude. Nós poderíamos chamar dessa saúde plena a paz ou a felicidade, porque se nós formos ampliar tudo isso aí, lembrando que é o espírito, ele não é material, então para que ele tenha saúde, não tem a ver com expressões de doenças, de inquietações, na verdade é a felicidade plena então. Para isso, para que o espírito alcance essa plenitude, ou paz, ou felicidade, ou saúde, como queiramos chamar, 2 elementos deverão ser impulsionados: o pensamento e a vontade. Tem até um livro muito bacana que tem exatamente esse título, Pensamento e Vontade. Ele desafia a gente a se conhecer melhor e, se conhecendo, trabalhar pelo nosso bem-estar. Pitágoras tem um aforismo muito interessante para a gente dar uma acordada para a vida. Ele diz que os homens são miseráveis porque não sabem ver nem entender os bens que estão ao seu alcance. E um dos bens que está ao nosso alcance é a saúde. É essa saúde que deve ser buscada na harmonia, nesse viver bem, nesse estar bem. Então voltemos então à análise desses sistemas que a gente citou. Então, do ponto de vista físico, nós vamos olhar aí a química, a biologia, essas questões assim, bem material mesmo, bem carnal, né? Aí nós vamos entender que ainda que haja uma doença passageira, nós podemos dizer que essa pessoa está saudável se ela tiver condições de se prover, se ela tiver condições de se movimentar. Ela não está doente, impedida de se manifestar, o corpo está bem. Por exemplo, a gente teve uma pequena gripe, né? Estamos hoje aí muitos com gripe. A pessoa não é doente, ela está com mal-estar passageiro, que cuidando, logo ela estará bem, né? O outro campo, que é o energético. Em que esse problema físico afetaria o energético? O energético, nós vamos tratar os centros de força, ou chakras. Se eu estiver debilitada, aquele chakra que for a maior expressão da minha personalidade vai ficar desvitalizado. Ele não pode ficar parado, mas ele poderá ficar enfraquecido. Ficando enfraquecido, ele exige mais dos outros 2 que estão próximos a ele, né? Ou então pode criar uma situação de tristeza, que aí já entra no emocional, né? Então,
E aí o campo energético, que está também catalogado como a epigenética, como que seria a saúde nesse campo? Quando a gente vai estudando os centros de força, que podem ser chamados de chakras também, nós compreendemos que a perfeita harmonia dessa esfera se manifesta também na saúde do corpo físico e a predisposição da serenidade das emoções, que é um outro sistema. E por que afetaria? Vamos pensar aí no cardíaco, que é um centro de força muito importante no equilíbrio das nossas emoções. A glândula vinculada a ele é o timo, que os indianos chamam de a glândula da alegria de viver. Então, se ele fica comprometido, o timo dá uma emagrecida, a pessoa fica mais triste, pode entrar em depressão, o sistema circulatório fica comprometido, a pessoa pode dar uma dificuldade lá nas extremidades, que são as primeiras, né, prejudicadas pela má circulação, e vários outros fatores que desembocam no físico, mas está lá com a sua raiz no energético. E tudo isso que tira a nossa alegria de viver está tirando a nossa saúde. Vamos então aqui na esfera emocional. Interessante que a ciência vai pouco a pouco baixando as armas que resistem à investigação do invisível. Há muito tempo atrás, quando a pessoa estava em depressão, que é uma questão que se manifesta pelas emoções também, ela era chamada de preguiçosa, era chamada de, como que a pessoa que quer chamar atenção, esqueci a expressão aí, que seria, né? Mimizenta, né? Uma linguagem muito próxima do hoje, né? Mas a gente vê, e a ciência foi buscando mais e mais, que no campo emocional, a pessoa não estando equilibrada, todo o resto vai perder a razão. A vida deixa de ser dia e passa a ser noite. E muitas vezes uma noite tão escura que a pessoa busca a desencarnação, né? Então as emoções sadias, que nós queremos ver aqui, o ser sadio, elas se manifestam como um indivíduo propenso à boa convivência, à alegria de viver e à criatividade no estilo. Um artista que esteja deprimido, a obra dele vai ficar com aspecto muito luético, muito cheio de deformações, porque a sua mente não consegue ver beleza nas formas naturais. Então, ele se manifesta dessa maneira, mas o ser plenamente equilibrado nesse campo, ele se vai manifestar com alegria, com beleza, com muitas cores. No psíquico, esta zona de atuação do espírito já se submete à organização física, porque a mente depende do cérebro. Como que nós podemos comprovar isso? Nós que cremos na reencarnação. Muitas vezes o espírito endividado, no campo da sua capacidade, da sua inteligência, ele reencarna num corpo com o cérebro comprometido. Então o espírito não deixou de ter todas essas qualidades de inteligência, de perspicácia, mas o corpo impede que ele assim se manifeste, né? Então, no campo psíquico, que nós dependemos do cérebro, dos hormônios, né? Mas ele é o espelho da personalidade. Então, ele estando em equilíbrio, ele vai ter boa capacidade de aprendizagem e discernimento, agilidade mental e boa interpretação das circunstâncias, resposta madura aos percalços da vida.
Então, está tudo bem, o corpo está bem, os chakras estão equilibrados, as emoções estão tranquilas e o psíquico também. Então, esse ser, até agora, dentro dessa conformação que a gente escolheu, ele está com muita saúde. E no campo espiritual, é como se fosse a junção de tudo isso, porque a essência da vida transcende o palpável e reside no ser imortal. Esse que é o que se manifesta. Nós poderíamos dizer que, havendo equilíbrio nos outros departamentos, é porque o espiritual está em paz, consciente de sua busca e atento aos seus compromissos. Então, esse ser está na plenitude. Uma enfermidade do ponto de vista espiritual, ela não é material, porque até o emocional ele pode ser catalogado por aqui mesmo, mas o espiritual nós vamos perceber a influência de espíritos adversários. Eu não vou nem chamar de inimigos e nem de inferiores, que inferiores somos todos nós, já que existem superiores a nós. São adversários nossos, são irmãos com os quais nós tivemos algum contato e em algum momento nós fomos desleais à nossa relação. Então eles nos encontram e perturbam a nossa paz, eles tiram a nossa paz sem nos dar nada em troca, a não ser a experiência dolorosa de aprender na dor. Entretanto, o que a gente vê por aí não é essa calmaria, todo mundo com saúde do corpo, saúde da mente, saúde da alma, não. Mas então, tem um propósito? A dor tem um propósito? Nós vamos encontrar no livro Jesus no Lar, na lição 31, intitulada A Razão da Dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz. Ergueu a voz para indagar do mestre por que motivos a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados a aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos,
favorecendo-lhes o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta, salvou do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, se fez orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tantas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor, que ele mesmo provocou menosprezando, invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Finda a história, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos lhe sugeriram, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Então esse é o propósito das nossas dores. Quando nós vamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, e encontramos lá as causas anteriores das aflições, e que muitas vezes não são causas anteriores, são causas atuais das nossas aflições, das nossas enfermidades. Aquele anjo provera àquele homem do alimento que muitas vezes nós, abusando dele, poderíamos ter uma infecção intestinal, poderíamos ter uma alergia alimentar. São provações que vão nos dizendo: há um limite, e esse limite precisa ser respeitado, com o risco de nós pagarmos com a própria debilitação. E nos debilitando, nós vamos diminuir o nosso tempo de existência, e o projeto nosso é estarmos aqui o tempo para o qual foi programado a nossa existência com saúde, de tal modo que a gente todos vamos morrer naturalmente, mas que seja
pelo esgotar natural das nossas forças. O bom senso nos diz que se nós encontramos o problema, é porque já estamos em condições de também achar a solução. Quando Pitágoras diz que o homem é miserável por não conseguir ver nem entender o bem imenso que está tão próximo dele, exatamente quando nós fechamos os nossos olhos e só enxergamos os problemas e não percebemos que a solução chegou muito antes. Então, quais seriam as soluções para que nós, encontrando as enfermidades, busquemos a saúde, que é o equilíbrio geral? Quem cura quem? O médico, ele é um agente porque estudou aquilo que nós já deveríamos também conhecer de nós mesmos, né? Mas ele tem então a capacidade de buscar soluções para nós. A ele nós devemos ir quando for necessário. Mas o maior agente de cura em nós somos nós mesmos. Vejamos aqui, nas questões físicas, uma forma de nós termos a saúde e a mantermos bons hábitos de alimentação. Nós vamos falar de coisas físicas aqui, bons hábitos de alimentação, exercícios físicos de acordo com o nosso corpo, de acordo com a nossa capacidade, prevenção, remédios de alopatia, de homeopatia, fitoterapia e também os passes e a oração. O passe vai curar uma gripe? Pode aumentar a nossa imunidade e o nosso próprio corpo responder. Mas existem os remédios para a gripe. Então, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar no campo emocional, energético e, traduzindo tudo isso aí, promover a saúde do corpo físico. Na verdade, tudo isso deve caminhar, mas vão se ampliando. No campo energético, aí nós vamos ao passe magnético, que é aquele que é aplicado por pessoas que estudaram e sabem quais são as técnicas mais apropriadas para cada caso. E qual seria um problema nosso no campo energético? Por exemplo, um cansaço fora de hora, sem razão de ser, pode ser um problema energético, né? Uma falta de vontade de se alimentar, embora não tenha alimentado ainda, seja a hora. Então nós podemos estar com um problema no chakra ou centro gástrico, impedindo que ele trabalhe naturalmente. Então nós precisamos de um passe para liberar. Então o passe magnético, ele terá uma eficácia muito direcionada. A oração, a meditação, o reiki. Por que eu estou falando do reiki estando numa casa espírita? Eu não deveria parar só no passe? Nós somos seres interagindo uns com os outros. O nosso conhecimento, ele não é para ser aplicado só dentro da casa espírita. E se a pessoa não aceita o passe, ela pode muito bem utilizar o reiki, que é uma transmissão de energia direcionada para diluir esses nós energéticos. Caminhadas em ambientes amplos. Qual que é a diferença entre fazer uma caminhada na academia e ao ar livre? Lembram que o anjo promoveu a saúde do seu tutelado através do ar e da água? Então, quando nós caminhamos ao ar livre, nós estamos recebendo do sol, das plantas, todas essas energias, esses elementos que eles têm e que são importantes para a nossa saúde, para a nossa interação. No
campo emocional, nós devemos buscar o passe de novo, tudo aquilo que está lá no primeiro e mais no segundo, o trabalho voluntário, os profissionais da mente, que é o psicólogo, o psiquiatra, atividades físicas, meditação e tudo mais, que é a fitoterapia, homeopatia, né? Por que a gente precisa tratar o emocional? Porque se nós não criarmos, trabalharmos logo ali, a tristeza sem sentido, né? A vontade de não fazer nada, ou a raiva sem motivo, nós estamos permitindo que esse campo se expanda, atinja o psíquico e dificulte a manifestação do espírito. No psíquico, nós vamos também precisar do passe da oração, e aí mais ainda o profissional de saúde, que é o psicólogo, o psiquiatra. Continuamos com o trabalho voluntário e precisamos dar uma paradinha para falar do trabalho voluntário enquanto agente terapêutico. O que ocorre quando nós realizamos um trabalho voluntário? Nós saímos da nossa zona de conforto e penetramos a área da necessidade do nosso semelhante. Pode ser um trabalho sem contato, quando nós trabalhamos numa área administrativa, por exemplo, numa ONG, né? Mas pode ser um corpo a corpo, que é ainda mais eficiente. Quando a nossa dor parece grande, mas nós não encontramos a raiz dela, e encontramos alguém com enfermidade que está com ele há muito tempo, ou uma dificuldade imensa, nós começamos a olhar para nós e ter vergonha da nossa lágrima, ter vergonha da nossa reclamação. Então essa terapia, sem nome de terapia, ela acaba nos trazendo de novo para o nosso ponto de luz, para o nosso centro de interesses, que é a busca da paz interior. No espiritual, conforme a gente disse, entra aí uma esfera mais quintessenciada. No ambiente espiritual, nós vamos encontrar a questão das obsessões. E o obsessor também não gosta de trabalho voluntário. É uma dica para quem esteja na dúvida. Aliás, dizem que campanha do quilo é muito bom contra a obsessão, porque o obsessor não gosta de subir morro nem de carregar peso. Então, como a gente vai fazer esse trabalho, ele fica sentadinho esperando a gente voltar. Como a gente volta blindado pelo sentimento de fraternidade e de amor ao próximo, ele não encontra a chave para abrir a porta do nosso coração. Aí ele se cansa, também não tem paciência, e aí ele vai procurar outro, porque nós deixamos de ser interessantes para ele. Então, o remédio, de um modo mais, digamos assim, mais seguro, existe um remédio que foi receitado há muito tempo para todas as doenças. É aquele que edifica, que restaura corpos físicos e corpos espirituais. É o Evangelho. É o roteiro seguro para a vida plena. E é nessa busca da vida plena, se nós não tivermos esse roteiro, nós vamos bater cabeça para um lado, bater cabeça para o outro, nos machucarmos nesse bater cabeça, até encontrarmos novamente com a oportunidade. É outra questão que nós precisamos refletir, a questão da oportunidade de encontrar o médico e o remédio. Porque a vida passa. Às vezes a gente pensa assim, não, estou muito ocupada agora, quando eu aposentar, eu vou abraçar uma obra. Quando eu estiver de férias, eu vou fazer um trabalho por pouco tempo, aí chegam as férias, às vezes estou muito cansado do período que eu trabalhei, quando vou deixar mais para frente.
e mais para frente, mais para frente. Aí chega o momento do nosso carimbo de fim na nossa história enquanto personagem aqui. Nós vamos desencarnar. E vamos reencarnar porque é da lei nascer, renascer, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. E pode ser que nós estejamos em locais que não nos favoreçam tão facilmente o encontro com esse médico e com esse remédio. E o que esse médico falou que está no Evangelho e que deve servir de roteiro para nós? Quando Jesus não veio para curar corpos. Se fosse para isso, ele teria aceito muito bem uma recomendação ou uma sugestão de Pedro. Pedro ficava com muita pena daquelas pessoas que procuravam Jesus. Alguns iam se arrastando, outros leprosos meio escondidos, mas todos estavam querendo saúde do corpo. E Pedro falou com Jesus assim: mestre, eu estou achando que o senhor pode melhorar esse jeito do senhor. Porque as pessoas vêm e só ficam falando, e só depois é que o Senhor cura. Eles estão cansados ali, sentindo dores. E como Jesus sabia que muitas vezes as palavras são perdidas e às vezes são mal compreendidas, ele falou assim: Pedro, a sua sugestão não é boa e eu vou te provar isto. Então, numa outra das suas pregações, Jesus primeiro curou as pessoas. Vocês acham que ficaram algumas pessoas para ouvi-lo falar das bem-aventuranças? Para ouvi-lo falar das parábolas e dos seus ensinamentos? Não, porque as pessoas buscavam ali a cura de corpos. Jesus é médico de almas. Então, quando ele curava, que primeiro ele perguntava o que as pessoas queriam, para que ficasse bem entendido, ele diz: vá e não peques mais. Então essa recomendação é que nós precisamos trazer para nós: vá e não peques mais. Porque é assim que deve ser o comportamento de todo aquele que se diz seguidor de Jesus. De outra forma, nós não podemos lamentar se em algum momento, algum trecho da nossa caminhada, nós não formos novamente visitados pelo anjo da dor. E se formos visitados, lembremos-nos disso. Nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência carnal, temporária, e tudo aquilo que nos sucede aqui, nesse corpo, como exonerador das emoções, das quedas passadas do espírito, são para o nosso crescimento, são para a nossa cura verdadeira. Porque se nós procuramos e conseguimos curar nossos corpos com as nossas atitudes de prevenção, de cuidado, de terapêutica, Jesus é o médico das nossas almas. E é de espírito curado que nós vamos estar face a face com o nosso Pai Celestial. Que Ele nos abençoe, nos ilumine e todos nós sigamos com muita segurança para a vida plena, para a felicidade. Bom, eu queria só fazer uma correção, que essa não é a primeira reunião do ano, é a segunda, que semana passada já era dia 1º, eu tinha me esquecido. Agradecemos, imensamente a Ana por nos trazer esses ensinamentos, rogamos a Deus que conceda ainda muita saúde a ela para continuar servindo de instrumento da espiritualidade para nos trazer esses ensinamentos, embora quando chegar o momento dela deixar o corpo físico, ela não deixará de estar aqui nos amparando, nos auxiliando, engrossando aí a fileira
desses trabalhadores abnegados que nos amparam a todo momento. Agradecemos imensamente, mais uma vez, por estarmos aqui, sendo amparados pela espiritualidade, sendo iluminados, pelas palavras que fluíram através da nossa querida Ana. Chegamos ao fim da reunião da noite de hoje, mas não dos trabalhos espirituais que sempre dão prosseguimento aí. E agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados, e aqueles que quiserem permanecer para receber o passe, estejam à vontade. Só lembrando que no sábado que vem ocorrerá aí um seminário, que tratará do atendimento fraterno, e até o dia 12 que é a inscrição. Então, quem estiver aí habilitado a vir, faça a sua inscrição. E lembrando que também são vagas limitadas, porque a gente não pode abrir ainda o espaço para todos. Então, agradecemos a espiritualidade por todos aqui presentes, por todos os ausentes, e pedimos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima e toda a espiritualidade coordenadora desta casa, que continue nos amparando, nos intuindo e nos guiando pelas nossas estradas tortuosas, pelas nossas dificuldades, pela nossa rebeldia muitas vezes. Deus continua amparando a todos, que assim seja.